Olá, estamos começando mais um podcast de arquitetura corporativa, aqui pelo Clube Casa Design, nosso patrocinador é a Ecofon. E hoje a gente tem um tema muito diferente, um tema que a gente nunca trouxe aqui. E eu também não conheço muitos profissionais que trabalham nessa área. Eu conheço só o Augusto aqui que a gente trouxe aqui para fazer a entrevista, porque ele faz parque temático, parque infantil, parque aquático, aquelas intervenções, sabe, de shopping, Natal. Ele trabalha somente com esse tipo de projeto. É um projeto muito específico, né? Para mim é uma novidade, assim, eu não sei como que ele o que a gente vai conversar, né? Qual que é o software que ele usa, como que a gente constrói, né, esses bonecos, como que faz uma praia artificial. Então a gente vai falar sobre esse tema aqui no podcast. Mas só para vocês conhecerem um pouco o trabalho do Augusto Riga, ele está por trás aí do Parque da Mônica, o Parque dos Smurfs. Ele está trabalhando também no projeto da Cacau Show, o Playground da Fazenda Boa Vista, o Hotel Tauá, né, que tem uma parte ali de entretenimento, o Bourbon Atibaia, o Hotel Mabu, o Hot Park Rio Quente, Baía das Tartarugas, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Blue Tree em Lins, Playground do Clube Pinheiros, Colégio Brasília em São Paulo, e tem muitos outros projetos aqui. Eu só dei um spoiler aqui, um pouco do portfólio do Augusto. Primeiro queria agradecer ao Augusto, que a gente, antes do Augusto falar aqui, fazer uma apresentação, a gente estava até comentando aqui, antes de iniciar o podcast, a gente tem uma história em comum, né? Eu, quando comecei na arquitetura, o meu primeiro estágio, o Augusto tinha um escritório lá junto, né? No primeiro lugar, isso há quase 20 anos atrás, a gente estava falando aqui. E eu conhecia ele assim, mas muito de ver ali, né? Nesse primeiro lugar que eu trabalhei. E foi uma coincidência, porque eu estava conversando com uma outra pessoa esse ano e ela falou: você lembra do Augusto Riga? Ele trabalha com um parque temático. Eu falei: nossa, é verdade, vou levar ele lá para fazer o podcast. Então, primeiro queria te agradecer você ter vindo, o seu tempo aqui para falar com a gente. Queria que você se apresentasse um pouco, Augusto. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Bruno. Eu agradeço aí o convite, né? 20 anos atrás você estava começando aí como estagiário e de repente fez essa carreira brilhante aí, super conhecido, parabéns. No outro podcast usaram um termo carinhoso que eu achei brilhante, sou old school, né? Então, assim, sou formado em 1990 e de 90 até 98 Como arquiteto? Como arquiteto. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos principais escritórios da arquitetura na época, de 90 a 98. Então, eu trabalhei no Jonas Birger, no Miguel Juliano, Júlio Neves, a Denise Barreto, que participa de várias Casa Cor, é muito renomada aí, Carlos Bratic, Rui Otaki, né? Então, em um espaço aí de 8, 9 anos, eu consegui passar por 10 renomados escritórios de arquitetura aí em São Paulo. E aí, em 98, teve a virada, assim, a virada de chave, que eu tinha uma amiga que trabalhava lá na Maurício de Souza, e a gente começou um departamento de arquitetura dentro da Maurício de Souza, da Turma da Mônica, né? Porque até então os parques da Mônica eram feitos por empresas terceirizadas. Então foi, a partir daquele momento, foi inicializado ali uma produção interna nessa parte de arquitetura. Eu fiquei ali por 11 anos, né? Então, de lá para cá, eu me dediquei a essa arquitetura do entretenimento, né? Esse é o nome que você usa, assim? Então eu tenho uma empresa que é a Augusto Riga Arquitetura Lúdica, né? O foco é nessa área de entretenimento, seja em parques temáticos, eventos temáticos em shoppings, playgrounds, né?
tudo que é ligado a, vamos dizer, a esse mundo lúdico infantil, né? E é uma área bem interessante porque poucas pessoas se dedicam, né? Profissionais da nossa área, né? de arquitetura se dedicam a esse assunto, né? Porque se você vê em outros... Você deve conhecer mais pessoas. Eu não conheço ninguém. Não, Conheço você. existem alguns escritórios, não muitos, né? Tá. Mas o porquê disso? Porque, na verdade, a gente não tem essa... Ao contrário de países como Estados Unidos, países europeus, você não tem essa tradição, né? Você não tem essa indústria do entretenimento como existe em outros países, né? Tá. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um pouco sobre essa Então, parte. aproveitando que você entrou nesse assunto, eu vejo muitos brasileiros falarem de Disney, né? A Disney, assim, acho que é um exemplo de parque, de gestão, né? Tirando até a história do parque, tem empresas que estudam a gestão da Disney. Eu acho que é um baita de um exemplo aqui fora do Brasil. Mas eu imagino que você deva conhecer até outros, né? E como que é esse processo de inspiração? Se você costuma visitar outros parques, ou você consegue passar algumas referências pra gente sem ser Disney, né? Pô, em tal lugar sei lá, mais focado, tem parques sensacionais que às vezes não é tão procurado. Como que é essa... Bruno, o brasileiro ele é muito focado nos parques que tem lá em Orlando, né? Então a Flórida é, vamos dizer, o que o brasileiro hoje conhece como destino principal da parte de parques. Óbvio que é realmente a meca, vamos dizer, dos grandes parques. Recentemente a Universal lançou aquele Epic Universe, né? Que foi aberto recentemente. De fato, tudo que é assim de mais moderno, lançamento, está acontecendo ali em Orlando, mas não é. Se você abrir um pouco o leque, você vai perceber que tem muitas outras referências, né? Por exemplo, na minha opinião, hoje o parque temático que mais me impressiona é o Europa Park, que fica na Alemanha. E se você ver o histórico aí recente, as últimas... Ele ganhou o prêmio 10 vezes o melhor parque temático do mundo. Olha. Né? Então pouca gente sabe, pouca gente conhece. Legal. Então lá é um parque, por exemplo, que tem mais de 100 atrações, 14 montanhas russas, 18 áreas temáticas, né? Ele é grande também. Ele é enorme, ele é enorme. Tem 6 resorts internos. Que a Disney é muito grande. Talvez, acho que em proporção, acho que talvez a Disney seja o maior, talvez, né? A área que a Disney ocupa lá em Orlando é uma área gigantesca. Tanto é que ela tem ampliações a cada 2, 3 anos. O parque, ou o Europa Park, ele não é tão gigantesco em termos de área total. Sim. Né? Mas é um parque, se você comparar com o Magic Kingdom e outros parques menores, é tão grande quanto. Tá. Né? Agora, se você... Recentemente eu fiz uma viagem com a minha família lá para a Califórnia. 2 motivos: turismo e também para ver algumas coisas que eu já tinha lido e que eu fui ver de perto. A Disney surgiu, na verdade, na Califórnia, a Disneyland, lá de Los Angeles. E quando surgiu a Disney lá em Los Angeles, eles não se preocuparam em adquirir uma área muito grande, né? Então você vai lá e você vê claramente que a Disney hoje tem problema de espaço. Ela não consegue mais se expandir ali em Los Angeles, porque você tem já toda uma área urbana em volta que não permite isso, né? E aí acabou crescendo hotéis, infraestrutura lá que não estava previsto e não era de acordo com a filosofia que eles criaram, né, lá na década de 50.
Agora em Orlando não, eles corrigiram isso, eles compraram uma área maior e conseguem se expandir. Eu até não sei se é verdade essa história, mas ele na época ele abriu várias empresas e ele foi comprando os terrenos ali de Orlando com CNPJs diferentes até para não virar uma especulação imobiliária e quererem vender um terreno muito caro para ele, né? Exatamente. E trazendo isso um pouco para a nossa realidade, só fazendo um contraponto aqui, eu também estou envolvido, eu faço parte da equipe que está fazendo o projeto da Cacau Show, que é o Cacau Park, lá em Itu. Então, quando ele adquiriu, inicialmente ele adquiriu uma área de 4 milhões de metros quadrados. Mas ele viu que, logo de cara, quando ele adquiriu o terreno, já começou a ter o burburinho ali em volta. Ele falou, não, vou ter que comprar a área em volta para não... né? Sim. Para não ter essa especulação que eu vou criar. Então, ele simplesmente comprou 16 milhões de metros quadrados ali, uma área total. Então, já corrigiu, vamos dizer, esse problema que o Disney teve lá atrás, né? E corrigiu em Orlando, ele já corrigiu logo de cá. Então, na verdade, tô engatando algumas coisas para que a gente vai fazer uma linha de raciocínio ali na frente. O raciocínio, mais ou menos, Bruno, é o seguinte. É como se você fizesse um playground dentro de um condomínio. O parque ele funciona como vamos dizer, o polo de entretenimento do condomínio. Tá. Né? Sim. Então, quando você tem um parque e cria toda uma cidade em volta, né? Ele é um moto contínuo, né? Um vai alimentando o outro. Então, o condomínio depende do playground, o playground depende do condomínio. Estou falando playground em termos de parque temático, né? Então, o raciocínio é esse. Agora, voltando para a sua pergunta, por que eu considero o Europa Park como o melhor parque temático do mundo, né? É como te falei, o brasileiro está muito acostumado com a cultura americana, a gente tem muito, bombardeado isso o tempo todo, né? Exato. Filmes, etc, etc. E quando você vai para um parque como esse, que é o Europa Park, aliás, eu acho que tem dois parques lá na Alemanha que, para mim, são os parques mais emblemáticos, assim, que é o Europa Park e o Phantasialand. Eles ficam muito próximos ali, né? E em termos de imersão, por exemplo, hoje se você vai no parque da Disney, tanto da Califórnia como de Orlando, lá você tem o Star Wars, né? Foi inaugurado em 2019. As atrações são as mesmas. É o que tem de mais, vamos dizer, imersivo hoje no mundo. Então você mergulha a sua experiência completa. Não é simplesmente você vai lá e entra numa montanha-russa ou qualquer outro brinquedo. Você tem uma experiência que você tem... Os restaurantes são tematizados, os funcionários estão vestidos como os personagens do Star Wars. Você tem a cantina do Star Wars, você tem a Millennium Falcon ali em tamanho real, você tem... Então, assim, aí dali a pouco passa o Darth Vader e passa... Você tá lá, dentro do mundo deles, né? E essa acho que é a tendência hoje, em termos de a experiência completa. Então, assim, não é só a atração. Sim. Então, tá tudo nos detalhes. Sim. Entendeu? Até te perguntei se você costuma ir nos parques como inspiração, porque, vamos dizer assim, da minha área, né? Que eu atuo muito eu tenho residencial, corporativo. Eu faço visitas, mas eu consigo hoje entrar na internet, ler um livro e é muito, vamos dizer assim, o visual ali, pô, que legal essa fachada desse hotel aqui, talvez eu consiga como inspiração trazer, mas o seu não, a sua área é muito a percepção ali, né, muitas experiências, né, que não é só o visual, né, que você não consegue
talvez perceber isso à distância. Você tem que conviver com isso, né? Esse que é o, que é eu o acho ponto, que né, principal. Envolve muitas outras áreas conjugadas. É o operacional, né? Não adianta você, de repente, ter uma coisa muito bem resolvida, muito bem tematizada, se o funcionário te trata mal, né? Se você fica lá 4, 5 horas na fila, e acabou o seu dia, né? É um detalhe. Se a lixeira tá cheia, se o banheiro não tá lavado, né? Então, essa história da fila até eu uso lá no escritório. Eu falo, quando a gente vai alinhar uma expectativa com o cliente, fazer igual a Disney, tem a plaquinha lá, você vai ficar meia hora aqui nessa fila. Pronto. A pessoa não vai reclamar, ela sabe que a partir dali ela vai ficar meia hora, né? A partir daqui 40 minutos, né? E essa jogada é muito interessante, né? Da fila. Isso a Disney vamos dizer, campeã de... Além de te informar, olha, você vai ficar tanto tempo na fila, você nem vai sentir que está na fila, né? Porque na fila existe toda uma estratégia. Por exemplo, quando você entra na fila, você não enxerga o final da fila. Porque se você enxerga o tamanho da fila, assusta. Você já fica desanimado. E na fila você tem uma série de distrações. A gente chama de pré-show. São coisas que antecedem vamos dizer, a atração principal. Como se fosse um couvert. Então você tem estratégias de você ir diluindo a fila em vários espaços menores em que você não enxerga o que vai acontecer depois, né? Então, de repente, você chega um pouco antes da atração principal, você entra num grande pré-show, que ele pode ser legal. Através só de projeções, ou ter uma interação, uma performance de atores ali, e vai quebrando o gelo, né? Então você nem percebe... Você não vê o tempo passar, né? Você não vê nem o tempo passar. Então, você tem filas ali que... Você tem jogos que acontecem para distrair as crianças, às vezes você tem atores performáticos ali, né? E isso daí você não fica desanimado, porque às vezes nessas atrações principais, tipo no Star Wars, e você chega a falar, em época de temporada, você fica 2, 3 horas na fila, né? E ficar 2, 3 horas na fila não é para qualquer um. Mas é isso, são estratégias que são utilizadas para você conseguir que você fique o mais confortável possível. Né? Tem uma experiência diferente ali, né? Tem uma experiência, né? Então, exato. A palavra certa é essa, né? Porque você... Tudo ali é focado no... E esses exemplos é focado na experiência, e esses exemplos a gente consegue trazer para outros... igual eu falei, o exemplo da fila, eu falo muito lá no escritório, né? Terminou a reunião com o cliente, já alinha, você vai receber o projeto dia tal, pronto. O cliente não vai reclamar, só que se a gente não fala, né? Vai receber dia... às vezes ele fica cobrando... Apesar de estar lá no cronograma, né? Então vamos alinhar a expectativa já desde o início, igual a fila da Disney. Você parou ali, daqui para frente é 30 minutos. Pronto. Você não vai ficar reclamando. Você já sabe que vai demorar. Você chegar ali e falar, nossa, é 30 minutos, você sai da fila e vai embora. É verdade. Né? Eu acho esse exemplo muito bom. Aproveitando que a gente está falando, a gente falou muito agora de parque temático, tá uma onda agora aqui no Brasil, São Paulo, a gente tá vendo muitas... parques não, né? Na verdade, são hotelarias, né? Tem dentro de hotéis, eu tô vendo condomínios, mas fazendo piscinas artificiais, piscinas com ondas. Por que está acontecendo isso, né? Você tem alguma questão financeira, algum incentivo? Eu sei que você está participando de alguns desses projetos, né? Você fez um parque ali no Bourbon, né? Existe uma coisa antiga, que tem mais de 60 anos, que chama-se multipropriedade. O que é multipropriedade? Multipropriedade ele é muito usado. Nos Estados Unidos eles usam isso há muito tempo. Então, como é que funciona isso? O sujeito constrói um hotel e ele pega, em vez de você vender ou colocar o quarto ali para
hospedagem, você vende aquele quarto, mas você não vende para um proprietário, você vende para vários proprietários. Então, geralmente são 24, 48 proprietários. E o que acontece? Esse proprietário, ele tem direito a uma, sei lá, 2 semanas, 1 semana, sim, ao longo do ano, né? Você agenda que e você... ele pode usar ou ele pode sublocar, né? Exatamente. Só que isso daí só foi regulamentado aqui no Brasil em 2018. Ah, tá. É uma coisa super recente, né? Então, o que acontece? O empreendedor... Imagina, você sobe uma torre com vários quartos. E você vende esses quartos por 24 vezes o valor... Né? Você sabe negócio, muito bem o custo da construção. Sei lá, vamos supor que uma unidade você vale lá 300 mil, mas você vendeu por 1,5 milhão, 2 milhões. Tem vários proprietários. Sim. Tá? E esses proprietários, eles são realmente, têm escritura, eles podem usar isso como herança, vender, alugar. Tá. Normal. Aí esse empreendedor... São sócios, né? São como sócios. se fossem são sócios. Né? Tem várias modalidades, né? O multipropriedade, tem o timeshare, tá? Mas o conceito é a mesma coisa. Quer dizer, o clube de férias é diferente. Você não é proprietário. Você compra um direito de uso de 1 semana, 2 semanas, ou pontos, né? Você tem lá 100 mil pontos, ou vou ficar hospedado ali e gasto 20 mil pontos, e assim vai. Tá. Então, a multipropriedade não, você é proprietário. Aí imagina o seguinte, o empreendedor ele vai lá e vende essa torre, multiplicou ali por 5, 10 vezes. Só que ele vai ter que investir isso daí por causa que a pessoa não vai lá para se hospedar e não ter nada no hotel. Tem um atrativo, né? Tem um atrativo. Então ele vai ter que construir alguma coisa. Esse alguma coisa, muito provavelmente, vai ser um parque. Tá. Um parque aquático ou um parque seco. Aí ele vai pesquisar. E aí ele descobre que se ele fizer um parque aquático, sai, diria que 1/3 do preço de um parque seco. É bem mais barato. Porque um parque seco é muito mais complexo. E eu vou te explicar o porquê depois. Mas a sua pergunta é sobre os parques aquáticos. Isso que você está falando, assim, 1/3 investimento, né? Aí tem Sim. manutenção que eu imagino que Sim, seja... mas acontece que um parque aquático ele é muito mais barato de manutenção do que um parque seco. Então você economiza dos dois lados. Exatamente, porque o parque aquático ele funciona por gravidade. As pessoas... Não tem um motorzinho que está levando... As pessoas estão descendo... Sim. Né, pela lei natural ali, pelos escorregadores. Você tem uma bomba que leva água lá para cima. E por que essa indústria tá tão desenvolvida aqui no Brasil hoje? Porque você consegue resolver tudo por aqui hoje. Então você tá bom. Você tem, lógico que assim os equipamentos mais complexos, que tem aqueles funis não, aí isso tudo vem de fora. Mas assim, esses que fazem onda tem aqui? Não, então, aí eu já vou chegar lá. Tá. Aí esses equipamentos escorregadores, vamos dizer, até de médio porte, nós temos ótimas empresas aqui no Brasil que nível internacional. A piscina de ondas é o seguinte, vou te explicar rapidamente um histórico lá do Rio Quente, de 30 anos atrás, e que isso está refletindo hoje para cá. A questão de uns 20, 30 anos atrás, o Rio Quente lá estava mal das pernas. Tá. Aí alguém, talvez, não sei se foi de marketing, sei lá, de onde surgiu essa ideia, teve a grande ideia de fazer uma piscina de ondas no meio do cerrado. Imagina você ali em Goiás, traz a praia para o cerrado. Olha que jogada de marketing, né? Mas naquela época não tinha tecnologia, não tinha nada. Eles trouxeram uma tecnologia, não sei se em algum lugar da Europa, e esses primeiros foram feitos com tecnologia de fora. Qual que é a grande vantagem de você ter uma praia artificial? Você consegue ter o custo-benefício é muito bom, porque você consegue colocar muita gente num espaço relativamente pequeno a um custo legal.
Sim. Entendeu? E aí o que acontece? Essas primeiras piscinas de ondas foram feitas com tecnologia de fora. Hoje você consegue fazer com tecnologia 100% nacional. Então você tem vários fornecedores que te resolvem a sua vida sem depender de manutenção ou de tecnologia de fora. E é muito complexo isso, esse de fazer a onda? Basicamente é o seguinte, você tem uma caixa, Tá. como se fosse uma caixa d'água, um retangulão, e você tem várias turbinas ali dentro. Tá? Essas turbinas, elas geram essa energia dentro de uma caixa, e isso que faz movimentar as ondas, né? Então você tem um quadro de comando ali que você consegue programar, sei lá, 10, 12 tipos de onda. As ondas que acontecem lá na praia do Cerrado, lá no Hot Park, elas permitem você surfar com ondas pequenas. Mas essas mais sofisticadas hoje, lá na Fazenda da Grama... Tubo. Isso já é uma outra tecnologia. Tá. Mas assim, pelo que você está me explicando, mecanicamente não é nada complexo, né? Não é nada complexo. São turbinas ali que... Esse é o modo de funcionamento dessas piscinas do tipo do Bourbon, do tipo do Tauá, do tipo do Mabu. Legal. Né? Então são as que são consideradas, vamos dizer, não são do Mabu é grande, mas o do Bourbon e do Tauá, eles são relativamente pequenos. Então existe um cálculo, na verdade, que a geometria da praia, ela não pode ser de qualquer jeito, porque você tem que calcular a frente, que quando ela sai da casa de máquinas, ela sai numa linha reta e depois ela dissipa em leque. Eu já tinha percebido isso. Então, a hora que ela dissipa em leque, que você tem que fazer um cálculo certo, né? No caso lá do Bourbon, a gente teve um problema grande, porque ele não tinha muita profundidade, porque a gente está ali no limite da APP, da área de preservação. E a gente precisava de pelo menos mais 8 metros para essa onda dissipar. A gente teve que fazer um quebra-ondas. A gente estava na dúvida se isso ia funcionar e teve que controlar ali, fazer um controle ali nas turbinas para equalizar isso, né? Mas, enfim, o resultado foi ótimo. O próprio presidente do Bourbon me ligou uma vez, um sábado à noite, estava lá em Atibaia, ali numa casa que a gente tinha alugado, e ele me liga, feliz da vida, que a gente conseguiu fazer um trabalho super legal. Quer dizer, é o lance do custo-benefício, né? Então, muita coisa a gente consegue hoje fazer aqui no Brasil, sem depender da tecnologia de fora, que tem um custo-benefício, vamos dizer, adequado à nossa realidade. Legal. Né? Não adianta você ter um super projeto lindo, maravilhoso, mas você não consegue viabilizar porque a conta não fecha, né? A conta tem que fechar. E a areia que põe nessas praias é igual a essas de beach tênis? É exatamente a mesma areia do beach tênis. Né? Essa areia, na verdade, é uma areia artificial, é uma areia de britagem, né? Que chama, que é você, na verdade, ele é um pó de rocha, né? São rochas que são fragmentadas em máquinas até chegar naquele tamanho. Que eu percebo que a de beach tênis não esquenta tanto igual da praia, por exemplo. Exatamente. Existem duas maneiras de você resolver essa praia artificial. Usar a areia natural, que você vai pegar em leito de rio, ou essa areia artificial. O mais sustentável, o mais ecologicamente correto, é você usar essa areia artificial. Porque, na verdade, nessa cadeia da britagem, essa areia, antigamente, ela era jogada fora, era descartada. Né? Então, aí, hoje, ela passa por um tratamento, você tem que fazer um tratamento químico, né? Cloro e outros agentes químicos para evitar fungos e bactérias e tal. E é esse tipo de areia que é exatamente a mesma areia do beach tennis, que é uma areia branca, né? A areia natural de rio, ela é uma areia mais escura. Mais escura, que interessante.
E já que a gente entrou aqui no assunto, você comentou de investimento dos parques aquáticos, agora falando um pouco voltando, né, nos parques, parque seco, que eu falo, que é igual o Play Center, é um parque seco, eu sim, posso... Sim. a gente voltando... Bom, o nome Play Center, a marca, né, Play Center foi comprado pela Cacau Show, que é inclusive, um dos projetos que você está trabalhando. Mas o Play Center que a gente conhece ali, que ficava ali na Marginal, esse daí fechou, né? Que era um parque super conhecido aqui em São Paulo. Acho que, né, o pessoal, principalmente da minha geração ali dos anos 80, 90, frequentaram muito ali o Play Center. A gente está acompanhando também um caso aqui no interior de São Paulo, o Hopi Hari, que já está há um tempo já em recuperação judicial, né? Eu queria que você comentasse, já que você falou que esses parques aquáticos são um investimento menor, né? Eu de longe, assim, da impressão que eu tenho, tá? Porque o Play Center era um parque que muita gente frequentava, né? Escolas, sempre estava cheio, né? Como que, né, o Play Center fechou, né? Até hoje eu não consigo acreditar. Essa manutenção é muito custosa desses parques, esses parques secos. Esse é talvez um problema assim que você enxerga? Olha, Bruno, tem vários problemas, tá? Alguns anos atrás, a própria Disney fez uma pesquisa. Porque o que acontece? Hoje, o brasileiro, ele acha que é o terceiro ou quarto maior frequentador dos parques em Orlando, né? Aí eles falaram, fizemos aí parque na França, parque em Tóquio, por que não fazer no Brasil? E eles fizeram estudo e descobriram que o problema do brasileiro é que você não tem poder aquisitivo para sustentar um parque que hoje, por exemplo, você vai qualquer parque da Disney ou da Universal, você vai pagar mais de R$1.000 para entrar. Isso para nossa realidade, entendeu? Quase que um salário mínimo. Então, não cabe. Entendi. Então, eles já desistiram lá atrás, né? Outro fator também que pesa demais. Quando você vai lá fora para trazer algum brinquedo, estou falando de brinquedo grande, né? Montanha-russa e tal. Ele custa X lá fora. Desculpa, isso geralmente vem de fora? Então, aí já vou até abrir um parênteses. Tá. Você tem uma filha ou filho pequeno? Filho. Filho. Seu filho nasceu agora. Daqui a pouco você vai entrar naquela fase de levar para buffet infantil. Né? Aí o que acontece? Quando você vai num buffet infantil, tudo aquilo que você vê de brinquedo são fornecedores brasileiros. Tá? Então você tem lá um carrosselzinho pequeno, uma montanha-russa pequena. Isso tem fornecedores. Fornecedores de brinquedos de pequeno e médio porte, nós temos aqui. Tá. Agora, você está falando de uma montanha-russa de grande porte, uma roda gigante de 10 metros, 20 metros, um carrossel de 2 andares. Nada disso tem aqui, tá? Então, quando nós estamos falando de montar um parque seco, tipo o Play Center, tudo aquilo lá eram equipamentos de fora. E aí, quando você vai lá fora e traz um equipamento desse, ele custa, sei lá, 1 milhão. Só de impostos, ele vai chegar aqui a 2 milhões. Sim. Só que você está lá em dólar. Então, já de cara, você está pagando 5, 6, se for em euro, quase 7, entendeu? Então, você já entendeu que a largada você já está em desvantagem. E as peças de reposição também, né? Porque então, aí você traz tem que equipamento ficar comprando. desses. Você vai ter que trazer os caras lá de fora para montar isso daí para você. Eles vão te dar 6 meses de garantia. Depois é contigo. Aí você, faz um estoque de peças. Isso acontece com tudo, né? Por exemplo, você não vê o metrô, quando para o metrô, recentemente lá na Vila Sônia descarrilhou, e a peça vai ter que ser importada. Sim. Então vai demorar 2, 3 semanas, para trazer. Como é que você faz? Isso que é um serviço público, né? Ainda que... E aí, você chega, você tem que colocar lá, 10 mil pessoas no fim de semana. Porque
Veja bem, você foi frequentador do Play Center e tal. Você ia lá provavelmente em fim de semana. E fim de semana ficava bombando. Sim. Só acontece que uma semana tem 7 dias. Os outros 5 dias, você foi algum dia da semana lá? Não, eu já fui durante a semana, que era excursão de escola. Sim. Aí era durante a semana. Dependendo... Mas era só excursões de escola. Exatamente, dependendo 100% de excursão de escola. Então, muitas vezes a gente tem a imagem meio errada de que quando a gente vai no parque, que geralmente é de fim de semana, tá lotado, tá bombando. Mas durante a semana eles têm que sofrer porque só depende de escolas, de grupos. E você tem que ter muita gente lá. Quanto maior o parque... Tem que ligar o barco Viking, porque tem 2 pessoas ali no... Exatamente. Né? Aí você tem um operacional que é muito complicado. Esses equipamentos maiores, você tem que ter 3, 4 monitores. Você tem um ali para embarcar, você tem outro para desembarcar. E aí é aquela coisa, né? O próprio Hopi Hari teve vários incidentes aí que aconteceram ao longo dos anos, e isso vai manchando a imagem, né? E para você recuperar isso. Eu tive recentemente lá no Hopi Hari, eles, assim, melhoraram absurdamente o nível de segurança, mas, assim, a imagem ficou, né? Então, hoje em dia, tem uma coisa que eles chamam de redundância. Então, além de você colocar a sua trava, você tem sempre um cinto de segurança a mais ali, que é para, se aquele negócio soltar, você tem um plano B. Da torre ali, né? Você tem um plano B. Então, eu diria que hoje... Tem uma norma para isso? Tem. Isso é uma boa pergunta. Existe uma norma específica de parques secos, parques aquáticos. Existe uma norma específica para playgrounds. Só que essas normas, elas são relativamente recentes. A de playgrounds... Brasileiro. Tá? NBR, não lembro o número. Tá. Mas a de playgrounds foi, por exemplo, em 2011, 2012 que foi implementada. A de parques é um pouco mais recente até. Essas normas, elas são baseadas em normas americanas e europeias. Né? Tá. Então elas foram adaptadas para a nossa realidade, né? Porque eu vejo assim, você vai num brinquedo, aí tá escrito ali, não pode, só pode criança acima de 8 anos. Sei lá, de onde tirou, lógico, eu imagino que é o tamanho do brinquedo, uma criança menor ali no cinto talvez não vai prender na criança, né? O que acontece, Bruno? Isso eu aprendi na prática. A primeira vez que eu fiz um projeto de playground, muitas coisas deram errado, porque tudo que envolve movimento, seja movimento giratório, movimento... qualquer tipo de movimento, você tem forças atuando sobre você. E essas forças, elas dependem muito do seu peso, né? Se você tem uma criança, você tem um comportamento. Se você é um adulto, se você é mais gordo... Sim. Isso principalmente, por exemplo, em parque aquático, quando você tem uma boia que tem 4 pessoas, você tem 2 gordinhos ali, já alterou totalmente Então, o operacional é muito importante. É complicado, né? Parece simples, mas não é. Então, hoje, é muito, muito mais importante você estipular alturas permitidas. Porque hoje você tem moleque de 10 anos que tem 2 metros de altura. Sim, verdade. Faz sentido. Então, o balizamento é muito mais de função da altura do que da idade. Tá. A idade também, mais a altura também conta mais do que para você conseguir... porque por causa disso, porque cada brinquedo ele tem um comportamento diferente para cada estatura, cada peso da pessoa. Né? Nossa, é muito... abrir um leque assim de... O pessoal tá até me avisando ali que a gente tá se estendendo, mas eu tenho um monte de pergunta aqui para te fazer. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui. Já que você falou de parque aquático, quando você faz um toboágua, né? Igual você comentou agora, se for uma pessoa gordinha, uma criança, eu sempre fico imaginando olhando para aquele toboágua. Como que é aquilo? Você desenha num software ou você entra num fornecedor e aí já tem as peças prontas? E aí, sei lá, dependendo da quantidade de linha reta, sei lá, esse software já mostra a velocidade que a pessoa vai sair ali na ponta. Não sei. Então,
É assim que funciona? Como eu te falei, esses brinquedos grandes, eles vêm todos de fora. Então você contrata lá uma empresa de fora que ela te trazem o brinquedo pronto. Quer dizer, o osso, né? Então, onde que a gente entra aqui? A gente entra no envelopamento disso tudo. Como é que vai ser a torre de subida? Como é que vai organizar a fila? O storytelling disso tudo, né? Tá. Então, é nisso que a gente entra. Agora, no projeto específico dos toboáguas, a não ser que seja mais simples, aí eles usam softwares específicos, são softwares criados para aquela... Tá. Não é o software conhecido que a gente está acostumado. Principalmente montanha-russa. Montanha-russa tem assim, N fatores que influenciam que você tem que usar softwares específicos para aquele tipo de projeto, né? Mas você usa que software para fazer os projetos dos parques? Olha, eu comecei como todo mundo lá na década de 90 com o AutoCAD, mas logo na sequência eu migrei para o ArchiCAD. Tá. Não sei se você usa no seu escritório o Revit ou o SketchUp. O Revit a gente está migrando. Vocês estão migrando agora. Mas Na verdade, a gente já trabalha, já faz um tempo, mas ainda tá dividido ali. Então, mas o ArchiCAD, na verdade, é o pai do Revit. O Revit foi uma cópia do ArchiCAD, porque o ArchiCAD, na verdade, era da Graphisoft, é uma empresa pequena, perto da Autodesk, né? Sim, sim. Então, o Revit pegou toda essa ideia do ArchiCAD e conseguiu popularizar. Mas respondendo a sua pergunta, eu uso dois softwares. O ArchiCAD, para desenvolver mais o projeto executivo, e agora para modelagem eu uso o Rhinoceros. Tá. Que é um software... Mas modelagem você chega, por exemplo, você tem que... Vamos usar o exemplo do Parque da Mônica. Você chega a modelar um boneco ali ou não? O software me permite isso, tá. Mas eu não tenho a habilidade para isso. Então, eu tenho pessoas que trabalham para mim que fazem esse tipo de trabalho. Principalmente, por exemplo, agora no parque mas é da sua equipe, mas você faz a modelagem do boneco, então? Não é tipo algo de prateleira que você compra? Não. É personalizado, é isso? Eu vou trazer mais... Lá no caso lá da Mônica, eu não tive muita experiência nessa parte. Tá. Mas agora lá nos Smurfs, eu estou tendo. Então, tem a licenciadora dos Smurfs, que dá um balizamento. Obviamente, você não pode fazer um Smurf com cara de Shrek, né? Você tem que ter cara de Smurf. Então, é um critério muito rígido, mas a maioria das vezes eles mesmos fornecem as posições e para não ter margem para deturpar ali a característica do personagem, né? E se você traz isso para Disney, então, nem se fala, né? Então, é tudo licenciado, né? Tudo muito rígido. Então, você passa por várias, vamos dizer... uma hierarquia muito grande até você conseguir a aprovação, né? Você não pode ter uma Frozen com cara também de Shrek, sim, né? Sim, não tem sentido. E a última pergunta aqui, só pra gente encerrar. Esses bonecos, acho que assim, o que eu conheço mais próximo, talvez, vamos dizer assim, os galpões de escola de samba, o pessoal esculpindo, mas eles fazem muita coisa de isopor, né? Esses dos parques, que é? Fibra de vidro? É fibra de vidro. Mas isso que você vê do isopor, na verdade, é a escultura. Tá. Né? Então, da escultura, ou você fibra direto em cima, né? Que é um resultado mais ou menos. Mas o ideal é você tirar o molde dessa escultura de isopor. Ah, tá bom. Principalmente quando você vai replicar isso daí, né? Mas vocês usam essa técnica do isopor ou o modelo hoje? Sim, mas hoje em dia, na verdade, não é mais um escultor. Ainda tem, né? Tá. Mas é tudo feito em máquina 3D, né? Impressora hoje, 3D. Boa parte então seria na máquina e aí já... Exatamente. Vamos pegar, por exemplo, 3D, assim? Exatamente. Vamos pegar um elefante. Um elefante, sei lá, tem 3 metros por 3 de altura. É óbvio que isso daí não é feito por uma única máquina, mas ele é seccionado, várias partes são feitas em impressoras normais, que você vê de 1 por 1, e depois eles são montados. Entendi. Legal. Entendeu? Interessante.
Bom, a gente tinha um monte de perguntas aqui, porque o assunto é bem interessante, específico, né? A área que você atua. Mas infelizmente a gente tem um tempo, né? Passou voando. Queria te agradecer, né, Augusto? Queria agradecer pelo seu tempo aqui. Acho que foi bem legal o nosso bate-papo. E, bom, espero que acho que a gente vai ter que gravar uma parte 2 aqui para continuar. Eu fico à disposição aí, Bruno. Obrigado pelo convite, né? Eu acho que foi bem esclarecedor aí, né? Principalmente para gente que, quer dizer, arquiteto mais convencional, né? É uma área que você desconhece, né? Sim, então... para mim era tudo que a gente falou que era novidade. Eu queria até que você deixasse seu contato, como que o pessoal te procura? Eu vi que algumas pessoas chamam de Guto, outros Iga, como que no as Instagram, pessoas te acham? Vai ser Augusto_Iga, H-I-G-A, _arquitetura. E no LinkedIn, Augusto Iga. Tá bom. Obrigado. Tá bom, chegamos ao final de mais um podcast aqui pelo Clube Casa Design, o nosso patrocinador é Ecofon. E até o próximo.